E aí, concurseiro, e aí, concurseira, como estão vocês? Eu sou o professor Marcos, estamos aqui de volta, né, para falar para vocês hoje sobre um concurso muito importante aí, que as inscrições já estão fechadas, as provas já se aproximam, que é o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né? Muitas vagas, aí depois abriu mais um concurso aí com vagas para o interior, então uma grande oportunidade para vocês e aqui no Concurseiro Nome nós vamos trazer hoje, né, uma aula falando sobre um tema muito importante que foi pedido para a gente aí pelo Instagram e também pelo WhatsApp. Nós conseguimos trazer aí para vocês falando sobre esse tema que caiu aí, inclusive, em concursos anteriores aí do Tribunal de Justiça, tá bom? Antes da gente começar aqui a falar sobre esses temas, eu queria pedir para vocês aquela força de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar aí com os amigos, para que possa ajudar o nosso canal a chegar a cada vez mais pessoas e ajudar cada vez mais pessoas a conquistar esse sonho aí da aprovação no concurso público, tá bom? Então já nos ajude, comente aqui debaixo também, às vezes você vai fazer uma prova e talvez, quem sabe, a gente consiga gravar um vídeo aí para te ajudar também nessa prova. Não estamos garantindo que a demanda aqui está muito alta de concurso, graças a Deus, né? Mais oportunidades para que a gente para a gente passar, perdão, mas deixe o comentário aqui embaixo o que você está achando dessa aula e também sua dúvida, né? Aquele concurso que você acha que a gente deva gravar, que na medida do possível nós vamos atender vocês, tá bom? E hoje, para o Tribunal de Justiça de São Paulo, que foi pedido aqui para a gente, foi para falar sobre impedimento e suspeição, né? Dos juízes, dos servidores que trabalham ali no processo em si. E esse tema, né, teve muito em debate aí, e aqui, gente, a gente já deixando claro que a gente não está falando sobre política, tá bom? Nós vamos dar o exemplo, porque foi um exemplo que foi divulgado aí extensivamente na mídia, né, em todos os jornais, então, mas não tem nada a ver com política aqui, a gente está só estudando, tá bom? Respeitamos todo mundo aí, todas as posições. Mas o caso mais emblemático que teve na mídia nos últimos tempos, falando sobre suspeição, impedimento, enfim, foi o caso, né, do juiz Sérgio Moro, né, que teve um julgamento pela Corte Máxima aqui do nosso país, o STF, que declarou o juiz suspeito, né, que as decisões dele foram parciais. Então é um tema assim que está bem em voga e que pode cair na sua prova aí, justamente porque é muito recente. Tudo isso foi ano passado, enfim, então pode vir a cair aí na sua prova alguma coisa sobre impedimento e suspeição, né? Então a gente já viu aqui, inclusive, uma das causas de suspeição do juiz, que é a parcialidade, né? O STF entendeu que as decisões do juiz Sérgio Moro em desfavor, né, do ex-presidente da República e hoje presidente novamente, eram parciais e por isso anulou ali todas aquelas decisões envolvendo ali o juiz Sérgio Moro. É o nosso caso mais emblemático sobre impedimento e suspeição. Mas, por fim, eu trouxe para vocês hoje aqui no nosso primeiro slide um resumo sobre o que é isso, né, para você que talvez não é formado em direito e vai fazer essa prova porque exige nível médio, né, para que você possa entender um pouco. O impedimento, pessoal, do juiz, e quando a gente fala do juiz é porque é mais comum, mas quando eu falo juiz pode entender também do servidor, do chefe de cartório, enfim, né? Mas o impedimento é uma causa mais grave, se é que assim a gente pode colocar. Eu coloquei para vocês que há uma presunção absoluta de parcialidade, ou seja, não tem dúvidas ali que há uma parcialidade do juiz ou do servidor, razão pela qual ele não pode atuar. Eu coloquei para vocês, ele não pode atuar nesses processos. O impedimento ele é considerado, como eu disse para vocês, mais graves. Inclusive, se um juiz impedido ou se tem algum servidor que era impedido de atuar naquele processo, atuar, é possível, inclusive, interpor depois do trânsito julgado. Veja bem, trânsito julgado é aquele processo, né, que já teve sentença, não cabe mais recurso nenhum. Mas se ficar verificado que o juiz era impedido, por exemplo, cabe uma ação, né, para poder questionar as decisões desse juiz, uma ação rescisória, de tão grave que é os casos de impedimento. Então, é um caso mais grave, tem uma presunção absoluta ali que o juiz ele é parcial, então ele não pode atuar naquele processo. De tão grave, como eu disse para vocês, cabe ação rescisória, né, posteriormente, mesmo com o trânsito julgado da decisão, seja ela condenatória, seja ela absolutória. Teve uma sentença, transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso de esfera nenhuma, se ficar constatado que o juiz era impedido, a parte pode entrar com uma ação rescisória, de tão grave que é as causas de impedimento. As causas de suspeição não deixam de ser também graves, mas elas têm que ser provocadas, ou seja, a parte ela tem que questionar, né, essa causa de suspeição, essa imparcialidade do juiz
no processo. Então, para que seja declarada a suspeição, a parte tem que questionar, falar assim, opa, né, esse juiz não pode atuar aqui, esse servidor não pode atuar aqui, porque ele é suspeito. E aqui eu trouxe para vocês, por exemplo, o que é às vezes mais comum que a gente vê aí no mundo jurídico, e eu sou formado em Direito, sou advogado, advogo aí já há mais de 6 anos, e a gente vê isso, assim, algumas vezes, que é amizade ou inimizade com as partes, né? Isso causa suspeição. Então, quem é amigo ou inimigo não pode julgar, no caso do juiz, ou não pode trabalhar no processo daquele amigo ou daquele inimigo, porque você pressupõe ali uma parcialidade, tá bom? Então, está previsto lá no artigo 145 do novo Código de Processo Penal, do novo Código de Processo Civil, perdão. A gente coloca novo, mas ele já está aí em atividade há muito tempo, né? Quando ele foi lançado, ele ficou como novo e a gente acaba replicando como novo Código de Processo Civil aí. Mas ele já está nativo aí há bastante tempo, tá bom? Está lá no artigo 145, depois vocês dêem uma lida lá para ver as causas de suspeição, as causas de impedimentos, elas estão sequentes, né? Uma debaixo da outra, então façam uma leitura aí do artigo. Eu sempre digo que para fazer prova de direito é importante ler o artigo, tá bom? Mas agora que a gente já viu esse resumo, eu trouxe uma questão específica para a gente trabalhar, uma questão da VUNESP, que é a banca que vai aplicar aí a prova do Tribunal de Justiça de São Paulo, 2021, então muito recente, tá bom? Direito Processual Civil, TJ de São Paulo, escrevente técnico judiciário, então é específico, caiu na prova de 2021, tá bom? E a questão fala que Mariana estava voltando para casa com um carro dirigido por um motorista de aplicativo. No trajeto para casa, o carro capotou em uma curva e, como consequência, Mariana ficou internada por 3 semanas, experimentando diversos gastos médicos. Buscando ressarcir seus gastos, Mariana propõe ação de indenização por danos materiais em face de Kleber, o motorista, alegando que ele foi imprudente e estava trafegando acima da velocidade permitida da via. Então, vamos lá. Mariana está voltando para casa, pegou um carro de aplicativo, o carro capotou, ela teve ali 3 semanas no hospital e quando ela saiu, ela entrou com uma ação de indenização em desfavor do motorista, alegando que ele foi imprudente, que ele estava acima da velocidade permitida na via, tá bom? Até aí tudo bem, contou a história. A partir daí fala que a ação foi proposta perante a 5ª Vara Civil da comarca de Santa Madalena, cujo chefe de secretaria, veja bem, não falou de juiz, não falou do chefe de secretaria, era amigo íntimo de Kleber, ou seja, ele era amigo íntimo do motorista ali de aplicativo que a Mariana estava processando, que estava trafegando na velocidade permitida na via, e Kleber nomeou, vamos lá, né, no momento da produção de provas, enfim, a ação foi proposta perante a 5ª Vara Civil da comarca de Santa Madalena, cujo chefe de secretaria era amigo íntimo de Kleber. No momento da produção de provas, ou seja, foi ter uma produção de provas, o juiz nomeou perito para averiguar se Kleber estava trafegando ou não acima da velocidade permitida na via. Então o juiz pegou e falou assim, vou nomear um perito para ver se realmente o Kleber estava acima da velocidade permitida. E quando foi, veja bem, o chefe da secretaria era amigo de Kleber, né? Então, o chefe da secretaria, quando o juiz determinou ali que fosse realizada a perícia, o chefe da secretaria nomeou um assistente técnico para auxiliar ali na perícia. Só que o assistente técnico, no entanto, era proprietário do imóvel que Mariana locava do autor da ação de despejo, que estava em fase de recurso perante a 2ª Vara Civil da comarca de Santa Madalena. Veja bem, esse final aí, eles colocaram só para confundir a sua cabeça, tá bom? O que é importante você gravar era que o chefe de secretaria era amigo íntimo de Kleber, que estava ali dirigindo o carro no momento do acidente de Mariana. Então, o chefe de secretaria era amigo íntimo. E nós vimos aqui na nossa explicação, né, anterior que amizade ou inimizade ela é uma causa de suspeição prevista lá no artigo 145 do Código de Processo Civil, e ela é aplicada ao juiz, mas também àqueles que trabalham nos processos, que é o caso do chefe de secretaria. O juiz determinou que o chefe de secretaria nomeasse um perito, o chefe de secretaria é amigo íntimo de Kleber, que é parte do processo. Então, assim, entende-se que ele é suspeito, porque ele pode tentar nomear ali um perito que é favorável ao Kleber por ser amigo íntimo dele, que foi o que aconteceu aqui no final, porque o perito nomeado ele tinha um processo de despejo contra Mariana. Veja bem, o perito que vai realizar o laudo
ele já tem um processo contra a Mariana por despejo. A chance desse perito dar um laudo favorável à Kleber é muito grande. Então é por isso que nós temos essas causas de suspeição elencadas ali no Código de Processo Civil e as causas também de impedimento. Então vamos ver aqui o que a questão está pedindo para a gente. Diante da situação hipotética, Mariana poderá alegar que, em relação ao processo de indenização, não em relação ao processo de despejo, o chefe de secretaria é impedido. Não, o chefe de secretaria ele não é impedido, né? O assistente técnico, ele é impedido. Veja bem, não fala ali que só por ele ter um processo contra a Mariana, talvez é um processo em decorrência de não pagamento, mas fala que o chefe de secretaria, ele é amigo íntimo. Então, se o chefe de secretaria ele é amigo íntimo, o chefe de secretaria ele vai ter algum impedimento de atuar nesse processo. A gente já viu que o chefe de secretaria pode ser considerado suspeito nesse caso. E a alternativa que traz para a gente que o chefe de secretaria vai ser suspeito é a alternativa D, que é a nossa alternativa correta. Então, o chefe de secretaria ele é suspeito. Então, a Mariana ela pode alegar a suspeição do chefe de secretaria com base na amizade íntima que ele tem com o Kleber, tá bom? Então, assim, trouxe para vocês, como disse, uma questão mesmo. Dá para a gente entender suspeição e impedimento, né? A gente viu aí uma explicação, um resumo rápido para que a gente possa entender. Foi o que foi pedido para a gente aqui pelo WhatsApp, pelo Instagram. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, né, a entender suspeição, a entender impedimento. Façam uma leitura lá no Código de Processo Civil, no artigo 145, que vai trazer todas as causas ali de suspeição. Importante fazer a leitura. Eu tenho certeza que vai te ajudar na hora da sua prova, tá bom? Mais uma vez eu peço a vocês que deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, deixe seu comentário aqui de baixo, o que você achou dessa aula, quais são as suas ideias, né, para a próxima aula, se você vai fazer um concurso específico, talvez nós possamos te ajudar de alguma forma, tá bom? Mas por essa aula era só isso, até a próxima aula e tchau!